Olá, vamos pensar numa coisa. E se tudo aquilo que a sociedade ensina pra gente sobre o que é sucesso, sobre o que é felicidade, estivesse, na verdade, completamente de cabeça para baixo? Pois é, hoje a gente vai mergulhar num trecho que é bem curto, mas olha, é super profundo lá do Evangelho de Lucas. E ele propõe exatamente isso, uma grande e verdadeira inversão de valores. E a nossa análise já começa com uma declaração que é um verdadeiro impacto. Bem-aventurados os pobres. Pensa bem, num mundo que valoriza tanto a riqueza, o conforto, o status, essa frase soa até estranha, quase um absurdo, né? Ela bate de frente com tudo que a gente ouve por aí sobre o que é ter uma vida boa. E isso meio que nos força a parar e perguntar, afinal, que tipo de realidade essa mensagem está descrevendo? E para a gente entender a força disso tudo, o contexto é fundamental. Essas palavras não são apresentadas como uma sugestão, sabe? Ou uma filosofia abstrata. Não. Elas são uma proclamação direta de Jesus, uma declaração de como as coisas funcionam sobre uma ótica divina, quer a gente concorde, quer não. O que torna essa passagem tão poderosa, tão marcante, é a forma como ela foi construída, a sua arquitetura, digamos assim. Ela é toda baseada em opostos, diretos e simétricos. Para cada bênção que a gente vai ver, existe uma advertência que corresponde a ela, criando um contraste tão forte que a mensagem se torna impossível de ignorar. Então vamos começar pela primeira metade desse ensinamento. Aquela que foca nos 4 grupos que são chamados de bem-aventurados, ou felizes, abençoados. Mas quem são exatamente essas pessoas? O texto lista 4 grupos bem específicos: os pobres, os que passam fome, os que choram e os que são odiados. E olha, é importante notar que não se trata de condições abstratas ou espirituais. São realidades bem duras e concretas. E a palavrinha-chave aqui é agora. Ela dá ênfase que tudo isso é sofrimento e marginalização no tempo presente. Certo. Então, o que significa ser bem-aventurado nesse contexto todo? Com certeza não é sobre ter conforto agora. É uma promessa. Uma promessa de que essa condição atual vai ser invertida, de que uma recompensa futura, uma realização divina, está a caminho. E aqui o padrão fica bem claro, né? O sofrimento presente, agora tendes fome, está diretamente ligado a uma inversão no futuro, porque sereis saciados. A mesmíssima lógica vale para os que choram, que um dia vão rir. É a promessa de que a situação de agora não é o fim da história. Essa bênção final é particularmente interessante. Ser odiado, ser insultado por causa do Filho do Homem não é visto como um fracasso. Pelo contrário, é como se fosse um sinal de honra. O texto compara isso ao tratamento que os profetas recebiam antigamente, sugerindo que isso é um sinal de estar do lado certo da história divina. Essa pergunta serve como uma ponte perfeita, né? Ela nos leva direto para a segunda parte. Porque, se o sofrimento de agora é sinal de uma bênção que está por vir, o que será que o conforto de agora significa? Vamos dar uma olhada na outra metade do ensinamento para ver como isso se desenrola. Agora a gente entra nos ais. E essa é a contrapartida direta, feita de propósito, das bem-aventuranças que a gente acabou de ver. Se as bem-aventuranças são promessas, os ais são, na verdade, advertências bem solenes. Os grupos aqui são o espelho perfeito dos anteriores. Os ricos, os que estão satisfeitos, os que riem e aqueles que são elogiados por todo mundo. Cada advertência corresponde direitinho a uma das bênçãos. Isso reforça aquela estrutura de opostos que a gente falou. A simetria é clara, não tem como confundir. Essa expressão ai de vós não é bem uma maldição, sabe? É mais como um lamento, uma expressão de tristeza e, claro, um aviso. É um alerta de que a boa sorte de agora é passageira e que uma inversão negativa da fortuna vai chegar para quem já encontrou toda a sua consolação nesse mundo. E a lógica da inversão continua aqui implacável. Do mesmo jeito que a fome de agora levava à saciedade no futuro, a fartura de agora vai levar à fome no futuro. O conforto do presente é apresentado como um sinal de uma perda que está por vir. O ai final é sobre o elogio de todo mundo. Lembra que ser odiado era comparado aos verdadeiros profetas? Pois é, agora ser elogiado por todos é comparado ao tratamento que era dado aos falsos profetas. A mensagem aqui é um alerta bem claro contra essa busca pela aprovação popular como se fosse a medida de valor. Então, chegamos ao ponto central. Quando a gente junta as duas partes, as bem-aventuranças e os ais, o que aparece é um conceito muito poderoso que a gente pode chamar de a grande inversão. E olha só, colocando tudo lado a lado, a mensagem fica cristalina.
De um lado estão os bem-aventurados, os pobres, os famintos, os que choram e os odiados. A dificuldade que eles passam agora é como se fosse a semente de uma recompensa futura. Do outro lado, quem recebe o aviso? Os ricos, os saciados, os que riem e os elogiados. O conforto que eles têm agora é basicamente toda a recompensa que eles vão ter, com uma perda lá no horizonte. Essa estrutura de inversão é a chave de tudo. Resumindo, o que essa análise toda revela é um sistema de valores que é o oposto completo daquilo que o mundo geralmente prega. Aqui, o sucesso, a riqueza, a popularidade, tudo isso é apresentado como um sinal de alerta. Já a dificuldade do presente, quando enfrentada com fé, é vista como sinal de uma bênção que ainda vai chegar. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final para a gente pensar. Se as coisas que o mundo considera bênçãos são vistas aqui como advertências, e as coisas que o mundo vê como maldições são vistas como bênçãos, o que isso nos diz sobre o que é que tem valor de verdade? É uma questão que com certeza ecoa muito além deste texto.